Bem-vindos ao canal da C, Conectando Pessoas. Curta e compartilhe à vontade. Aproveite para se inscrever e não esqueça de ativar as notificações. Agora tem mais uma entrevista especial para você. Hoje o canal da C está aqui na Clínica São Lucas, fazendo uma visita muito especial para o Dr. Isaac Ferro. Ele que adora fazer visitas dele, é um médico que faz atendimento familiar, vai direto na casa das pessoas e gosta muito de ouvir a história das famílias, das pessoas, dos seus pacientes. E hoje ele vai trazer a sua própria história. A sua trajetória de vida, a sua linha de vida, desafios que teve até chegar nessa profissão linda que é médico, a sua fase escolar lá no início, desde criança. Seja bem-vindo, Isaac. Obrigado, é um prazer estar contigo. E sim, realmente algo que eu sempre quis mostrar é como é importante a gente estar na casa das pessoas, né? Entender o dia a dia, estar no seio familiar, poder entender como funciona de verdade a rotina da casa e poder assim compreender melhor as doenças que as pessoas trazem pra gente. E tratar o ser como um todo, porque as pessoas não vêm até a clínica, né, com aquele desafio separado. Uma dor aqui pode muitas vezes estar relacionada ao emocional, ao próprio ambiente familiar. Mas antes disso, quero que tu conte um pouquinho da tua história. Certo. Desde a tua infância, lá como é que foi, a tua escolaridade. Então, eu sou de uma família de classe média lá do Rio Grande do Sul, lá do interior, lá em Taquari. Esse é o nome da cidade. Saí de lá com 17 anos, a minha mãe e meu pai tinham farmácia, então desde pequeno eu acabava lidando com a farmácia, gostava muito de caixinha de remédio, ver as cores, depois eu aprendi a ler, comecei a abrir e ler a bula, né? E minha mãe desde cedo me fez ajudar e conhecer a rotina da farmácia. Minha mãe é farmacêutica e meu pai era dono de uma outra farmácia em um outro município próximo do meu. Aconteceu que me apaixonei por essa questão do atendimento ao público e achei que essa era a minha área, né? Porque eu só fazia isso dos meus 12 até os meus 16 anos. Então eu entrei na faculdade de farmácia. Então eu me formei com 16 e entrei logo depois. Após meu primeiro semestre da farmácia, eu fiquei apaixonado pela aula de anatomia. Eu perguntava para as pessoas, para os meus colegas, quando que eu teria de novo anatomia, né? E me disseram que nunca mais eu teria anatomia dentro da farmácia. E eu achava o corpo humano tão fascinante que seria para mim uma pena não ter um pouquinho mais de conhecimento sobre. Foi aí que na época, isso eu tinha 17 anos, eu comecei a pensar em fazer medicina, para poder entender melhor e ficar mais próximo do corpo humano. Uhum. Então, com 17 anos, eu saí do município, que era um município muito pequeno, na época tinha mais ou menos uns 30 mil habitantes, e fui estudar na capital. Lá eu passei na faculdade de medicina de Porto Alegre, depois na minha saga, né? Aí eu fui me especializar em medicina de família, também em Porto Alegre. Trabalhei na região durante aproximadamente uns 2 anos. E foi aí que as pessoas que eram atendidas por mim e o pessoal da nossa equipe médica falava: nossa, mas tu tem muita aptidão com pessoas mais velhas, tem muita aptidão com as pessoas com mais de 60, tu tem muita paciência, tu é muito dedicado, e aquilo começou a mexer comigo, né? Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre geriatria. Fui estudar mais a fundo esse tema e descobri que tinha uma faculdade em Portugal, né, que tinha especialização, chama-se Universidade do Porto. Fica lá ao norte de Portugal, próximo da Espanha. Bom, a minha paixão pela geriatria foi tão grande que eu vendi tudo que eu tinha na época, um carro e umas economias que eu tinha guardado nesses anos, e fui morar em Portugal. Chegando lá, eu cheguei só com uma mala, né? Me inscrevi na faculdade para poder fazer especialização, passei pelo processo seletivo e entrei.
Lá eu permaneci por mais 2 anos. Então, são 6 anos da faculdade, 2 anos de especialização em medicina de família e depois mais 2 anos de geriatria em Portugal. Acontece que, mesmo morando em Portugal e tendo a vivência de todos os países da Europa, eu sentia falta de voltar para o meu país, né? Todo mundo que mora fora sabe que o nosso país ele é diferente, né? Nós somos muito mais carinhosos, nós somos muito mais afetuosos e eu sentia falta disso. Foi aí então que, após essa especialização, eu tinha outra proposta. Eu tinha conhecido pessoas em alguns eventos e me convidaram para ir para a Espanha. Eu fiquei 1 mês lá, só para ver se eu me adaptava ao local, mas eu tive a certeza que não era isso. Eu gostaria de voltar para o meu país. Fiz as minhas malas e voltei. Quando eu voltei, eu recebi um telefonema de uma amiga minha que falava sobre a especialização de cuidados paliativos, que eu já tinha visto na Europa, que no Brasil era pouco difundido, que são os cuidados no final de vida das pessoas, né? Então a gente descobriu, a partir dos estudos, que morria-se muito mal no nosso país. Que os médicos, muitas vezes, quando não tinham como tratar a doença, mandavam a pessoa para casa, sem nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de conforto, nem para o paciente e nem para os familiares. E aí isso mexeu muito comigo. Eu tive essa cadeira lá em Portugal, isso mexeu muito comigo, eu fui me aprofundar a respeito e vi que o nosso país tinha muita pouca bibliografia sobre isso, muito pouco estudos e conhecimentos. Então essa colega sabia desse meu desejo e me informou: olha, está abrindo a primeira turma no Hospital Einstein em São Paulo. Eu lembro que eu já estava no aeroporto, voltando literalmente, só com a minha mochila, mudei os meus rumos. Eu voltei ao Rio Grande do Sul, vi a minha família e 1 semana depois eu estava em São Paulo, né? Como eu não tinha nada a perder, né? Pelo contrário. Aproveitou o embalo e exatamente, já foi. E continuou estudando um pouco mais. Mais um pouco. Estudei mais 1 ano em São Paulo. Morei na região do Morumbi, onde fica realmente o hospital, a sede, né, do Einstein. E lá nós permanecemos para fazer especialização de cuidados paliativos. Então eu falo que eu consigo estudar o ciclo, né? A medicina de família é uma visão integrativa da pessoa, né? É a mente, é o corpo, é o espírito, é a relação das pessoas com as outras pessoas, com a sua família, com seus entes queridos. A geriatria é o que todo mundo vai passar, né? Não tem escape. Não tem escape. E os cuidados paliativos é o final do ciclo. Então eu falo que eu consigo acompanhar o paciente em todas as fases da sua vida. E não só a partir dos 50, 60 anos, né? Inclusive, eu tenho pacientes de 26, 27 anos que vêm consultar aqui porque quer prevenir. E eu sempre falo, eu sou médico e gosto muito mais de falar sobre saúde do que doença. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar também, porque às vezes a gente acha, vamos tratar a saúde, a pessoa já relaciona com a doença, né? Exatamente. E tem muito pouco investimento, né, de políticas públicas também na parte da prevenção. Com certeza. Então essa visita que vem também para fazer uma prevenção para não adquirir essas doenças, né? O que a gente sabe, né, Cê? A gente sabe que vamos envelhecer. Só que a gente não se prepara para esse momento, né? Muitas vezes fala, eu não tinha nada até tal ponto e depois acontece alguma coisa. Na verdade, a gente já sabe que vai chegar nessa etapa. Que a gente vai ter um desgaste do joelho. Que a gente vai ter uma dor na coluna. Por que a gente não previne, então? Porque chegar com qualidade nessa idade, Exato, né? Porque chegar, todos nós vamos chegar. Mas a questão é como é que eu quero chegar, né? Mais saudável, né? Exato, por isso que a gente falou de longevidade. Não é apenas viver mais, é viver mais e melhor, né? Então, a minha filosofia sempre foi nessa, falar primeiro sobre prevenção, sobre saúde, e depois, claro, tendo uma doença, uma comorbidade, já ali diagnosticada, a gente trabalha em cima dela. Mas focar primeiro sempre na prevenção. Exercício físico, alimentação saudável,
para mim, é a base de tudo. E tu consegue fazer isso para tua vida pessoal? Desde a tua infância, assim, tinha uma atividade física mais regular, praticava algum esporte? Então, eu nunca fui de esporte coletivo, né? Eu era aquele cara que era o último a ser escolhido na turma, sabe? Tipo o dono da bola, né? Exatamente. Vai porque é o dono da bola. Exatamente. Então, o que eu fazia? Eu era muito bom na corrida. Então, eu fazia atletismo, né? Isso na minha infância, eu tô falando lá nos primeiros anos. E na escola? A escola incentivava também? Sim, nós tínhamos atletismo. Então, eu fazia corrida de 100 metros na época e fazia também uma coisa que eu gostava bastante, que era salto em distância. Então, era algo que eu me saía bem, né? Me destacava mais do que os jogos coletivos. O resto, Chegaste geralmente... a competir também com essas modalidades? Não. Era mais regionais. Eu lembro que tinham jogos do município que eu participava, de Taquari, ali na região, mas nunca saí da região. Era algo mais como uma atividade que eu gostava de reproduzir depois. Né? Mas isso a gente sabe que é muito importante, né? Claro. Além da alimentação, né? Claro. Na hora da prevenção, a atividade física. Exatamente. Claro que tem uma atividade para cada faixa etária, né? Exato. Mas quando tu traz assim, faz uma visita na casa da pessoa, tu vê que aquele sedentarismo é o que está atrapalhando muitas vezes, o tratamento, ou está piorando o estado da pessoa. Tu tens essa indicação da atividade física? Na maioria das vezes. A gente sabe que cada caso é um caso e deve ser individualizado, né? A saúde, ela não serve como... Não existe uma alternativa para todo mundo. Então, assim, para grande parte das pessoas, atividade física salva vidas. Eu não estou falando só das dores, tá? A gente lida mais com dor no dia a dia, a gente acaba lembrando mais disso. Mas falando de um infarto e um AVC, que é coisa que a gente não consegue prever. São acidentes mesmo, como o próprio nome diz, né? Como é que a gente previne, então, se a gente não sabe quando vai acontecer? Atividade física regular. E quando a gente faz atividade física regular, quando a gente fala de atividade física regular, não é sair correndo por aí. Não. É umas caminhadinhas. A gente pode começar caminhando 30, 40 minutos 3 vezes por semana. É uma ótima atividade para iniciar. Ah, mas é uma atividade de impacto. Eu não posso por causa das minhas dores. Nós temos a bicicleta ergométrica, aquela que não sai do lugar, que a gente pode fazer tanto em casa como na academia. Nós temos também a hidroginástica, que é totalmente sem impacto, né? Para quem tem problemas articulares, é excelente, né? Ainda mais em lugares que água quentinha, então pode se fazer também durante o inverno. Então, assim, sempre tem algo para a gente fazer. Mesmo o paciente com muitas debilidades, muitas comorbidades, pode fazer algum tipo de atividade. A gente só tem que adaptar à realidade dele. E as pessoas são abertas para essas atividades ou elas resistem um pouquinho? Porque nós temos aqui um período sazonal, né? Aqui mais para o sul, Santa Catarina. Então, tem períodos de inverno, né? Sim. Frio. Então, tem essa resistência maior também para sair, para fazer uma atividade. A gente sabe, né? Tudo muda no inverno. A gente fica mais recolhido, a gente quer ficar em lugares fechados, a gente quer se sentir quentinho, a gente quer mais tomar um café e ficar acomodado. Isso é com todo mundo, com todas as idades. Agora, tem atividades que a gente pode fazer sim em lugares fechados. A gente pode trabalhar o corpo, né? Por exemplo, se a gente não for pensar em uma atividade ao ar livre, a gente pode pensar, por exemplo, dentro da academia, né? A gente pode fazer uma esteira. É um jeito de caminhar também, sem sair do local. Como eu falei antes, a bicicleta ergométrica. Mas também a gente pode fazer outros tipos de exercício usando apenas o peso do corpo. Né? Que são os treinamentos funcionais. Está muito na moda isso. Muito na moda. Nós temos muitos aqui no município. Eu sempre considero indicar para os meus pacientes porque ele adapta a realidade de cada paciente. Então ele é bem individual em todas as idades. Eu tenho pacientes com 70 que eu encaminho também para o treinamento funcional, da atividade voltada para as necessidades dele. Eu tenho dor nas costas, vamos fortalecer os músculos da lombar. Eu tenho dor no joelho, vamos fortalecer os músculos do membro inferior. E assim a gente vai direcionando. Que legal. E quando tu fala assim, tratar o ser como um todo, né? Físico, mental, emocional, espiritual, como tu diz. Isso aí tens essa fala dentro da faculdade? Não. Esse ser como um todo? Não. A faculdade, infelizmente, eu não sei agora porque eu estou fora há bastante tempo, né? Das especialidades também não. Então,
A única especialidade que a gente fala de medicina integrativa, que é ligar tudo isso que eu te falei ao ser, é a medicina de família. E foi por isso que eu escolhi essa especialidade, né? Medicina de família é uma especialidade que existe há mais de 40 anos no Brasil, muito pouco difundida, porque a maioria dos médicos de família estão na rede pública. Tem poucos consultórios, digamos assim, de médico de família. Eu posso dizer que eu sou um dos poucos na região aqui. Eu conheço mais 2 ou 3, mas são poucos para a quantidade da população existente e que necessita desse cuidado integral. A medicina de família, então, ela foca especificamente aí. E foi por isso que eu fui mais para esse lado, porque eu via que na medicina tradicional, aquela dividida em órgãos, em partes do corpo, eu não conseguia encontrar todas as soluções para os problemas. Que eu precisava de algo mais amplo. E aí veio a medicina de família. Eu comecei a ler a respeito, gostei. No início, quando a gente está fora de alguma coisa, a gente vai mais por curiosidade mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Gostei, me apaixonei pela medicina de família. Não me arrependo, escolheria a medicina de família mais 10 vezes, porque é assim que eu entendo as pessoas. E a medicina de família, ela é muito focada na visita domiciliar, né? Deixa eu te contar um fato. Ali, pelos 2 anos, quando eu estava terminando a minha especialização, surgiu férias, né? Então todo mundo foi descansar. Eu pensei, não, eu preciso melhorar na visita a domicílio. Era uma coisa que eu via que eu gostava muito, mas que eu tinha alguns pontos que eu pudesse melhorar. Fui ver quem no Brasil era o melhor, digamos assim, a área, né, em que maior se fazia visitas, em que os profissionais eram mais especializados, e descobri que em Ouro Preto tinha um professor. Liguei para ele, entrei em contato na época, me apresentei, né, ele também é médico de família. Ele estava escrevendo um livro na época, bem na época, eu não sabia, eu acabei descobrindo depois. Era um livro especificamente sobre visitas a domicílio. O nome dele é Leonardo Savassi, ele é muito famoso lá em Minas. Entrei em contato com o Leonardo Savassi e ele me falou, olha, eu vou estar de férias, mas a unidade que eu trabalho, ela fica localizada dentro da UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, e lá vai ter uma preceptora, que são os médicos de família que orientam os médicos mais jovens, digamos assim. Tu podes conversar com ela. Eu falei, tudo bem. Liguei para ela, ela foi prontamente assim, solícita. Isaac, se quiseres vir nas tuas férias, vem. E aí, fui, né? Fiquei 1 mês trabalhando nessa unidade, então eu saí do trabalho e fui nas férias para trabalhar mais um pouco, né? Fiquei trabalhando na cidade de Ouro Preto. Conheci mais tarde o Savassi, né? Tive a oportunidade de me encontrar com ele, mas aprendi muito sobre visita a domicílio. Então, o que eles faziam de visita a domicílio, eu ia junto. Então, eu fazia aí 4, 5 visitas a domicílio na semana, junto com as equipes, eram vários médicos, né? Então, eu fazia com médicos diferentes, passava por todo mundo, e isso me deu muita bagagem. Porque eu acho que quanto mais a gente vê coisas diferentes do nosso dia a dia, mais aquilo nos faz ter interesse em buscar, em melhorar, em adquirir novos conhecimentos. E lá, para mim, abriu totalmente esse foco, assim, do atendimento a domicílio. E tu chega, então, pega o teu carrinho, vai lá, chega na frente, bate na casa das pessoas e entra. Exato. E entra para fazer um atendimento para o paciente. Exato. Acabei de sair de um, inclusive. E tem uma aceitação, assim, as pessoas, porque tratar o ser, tu vai precisar conversar. Muito. Dialogar com as pessoas. Muito. E as pessoas conseguem se abrir, assim? Ou são várias visitas até chegar a esse momento de contar a história? Falando da realidade daqui de Imbituba, que é a minha realidade hoje, as pessoas são muito abertas. Elas acolhem muito bem, né? Então eu sempre me senti muito bem recebido nos lugares que eu frequento, né? Até porque a gente só vai aonde é chamado, né? Então, quando há o chamamento, quando há o agendamento da consulta a domicílio, eu vou, eles me recebem muito bem, geralmente tem um cafezinho,
Geralmente eles Coisa deixam boa. um bolinho. Quando já me conhece, que, né, já tá acostumado comigo, eu já sei que eu cheguei na mesa, já tem um bolinho, né, um biscoitinho. Ó, fiz pra ti. Então depois da visita a domicílio a gente conversa, né, de uma forma mais descontraída, depois de ter resolvido as questões, né. Sempre fui muito bem recebido e sempre fui muito bem acolhido. Nunca tive nenhum problema dentro da visita a domicílio. E tudo é o jeitinho, né, Cê? É como tu chega na casa das pessoas. Sim. Então, eu sempre aprendi desde cedo que quando a gente chega num lugar novo, a gente primeiro tem que respeitar o espaço do outro. Então, começa assim, começa com muito respeito, com muita atenção, né, àquilo que tu foste fazer. E sempre, óbvio, os ouvidos, porque as pessoas têm muito a te contar. E às vezes nessa fala é que está trazendo a causa Do problema. Do problema, da doença. Muitas vezes eles me chamam não para resolver as dores físicas, mas são as dores psicológicas. E na verdade eu acredito que a verdadeira cura está muito relacionado. Quando consegue tomar consciência, né, do que causou isso, a relação é com Com certeza. com medo, com uma tristeza, com uma raiva, com alguma coisa, com uma emoção forte. Exato. Que vai acabar somatizando no corpo e trazendo as doenças. Acredito Exatamente. A somatização é uma do que eu vejo hoje dentro da medicina, é o que mais acontece. Essas dores no corpo, essas dores crônicas, a fibromialgia é um bom exemplo para isso, né? Fibromialgia, existe muita somatização dentro dessa dor crônica. E a gente consegue diminuir as dores da fibromialgia muitas vezes com uma boa conversa, né? Com tratamento de psicoterapia, né? Não só com remédios. Exercício físico, por exemplo, é um excelente tratamento para fibromialgia, para dores crônicas de modo geral, mas para fibromialgia em especial. Tem um que tá recorde aí após pandemia, né? Que é a ansiedade. Muito. Acho que é geral, assim, Muito. esse momento de ansiedade e existe, logo quando tu visita, assim, tu vê que como é que eu vou dizer, um sintoma, uma clareza que a pessoa tá com ansiedade, assim, Sim. porque ela é meio silenciosa também, né? Sim, a ansiedade, eu acho que seria de todas as doenças que eu trato a mais frequente, né? Porque todo mundo tem um pouco, na verdade é essa, né? Todos nós temos um pouco de ansiedade. E a ansiedade não é uma doença por si só, ela é um sentimento. Ela torna-se doença quando a gente não consegue controlá-la, né? A gente chama de ansiedade generalizada. Inclusive tem um CID, um número específico para isso, para o médico identificar. A questão da ansiedade, que eu vejo que as pessoas nos trazem com muita clareza, é o jeito de caminhar. Consigo ver na entrada da pessoa no consultório o jeito dela caminhar e o jeito dela falar. Só aí tu percebe que é uma pessoa ansiosa. Porque o que é ansiedade? É um excesso de futuro. Então tu quer te livrar sempre do momento presente. Tu não queres ficar nesse momento, tu quer sempre fazer a próxima atividade. Então a pessoa fala rápido pra ti. Rápido. Por quê? Porque ela quer se livrar daquele momento. Né? Quando a ansiedade não está controlada, a gente tem palpitação, a gente tem medo de morrer, a gente tem dor no peito, a gente tem suor frio, suor nas mãos, nos pés, dor de barriga, desmaio, né? Isso é muito frequente na ansiedade. Vai percebendo, então, esses sintomas aí. E aí logo já procura o médico também para... Com certeza. E as pessoas chegam falando que estão sentindo tudo isso aí? Não. Conseguem falar, expressar? Geralmente elas falam que não estão bem e começam a relacionar algumas questões, né? Geralmente, eu me estressei com fulano, já chegou assim geralmente, né? Eu me estressei com um familiar, eu me estressei com o meu chefe, eu me estressei com a minha esposa... ou com meu marido, e aí já chega essa queixa logo depois. E aí eu senti uma dor no peito, me senti sufocado, uma falta de ar. Aí eu faço a reflexão, né? O que tu achas que é? Para que ela possa entender o corpo dela, né? Porque se eu só falar, tu tem ansiedade, vamos tomar um remédio, eu não tô resolvendo o problema, né?
Talvez seja um paliativo para ela, mas não estou resolvendo o problema dela. Ela tem que se entender, ela tem que se conhecer. Para algumas pessoas é mais rápido, para outras é um processo mais demorado. Então, primeira coisa, vamos nos entender. Então, por que eu tenho isso? Qual é o meu gatilho? Por que isso é ocasionado? É depois de uma discussão? É depois de uma preocupação? Os meus filhos foram viajar e eu comecei a acelerar o coração. Começou a sentir uma palpitação. O meu filho saiu de casa, foi morar sozinho e eu comecei a não dormir bem à noite. Vamos entender quais são os gatilhos e como a gente pode reverter essa situação. Cada pessoa, né, tem o seu gatilho, né? Cada pessoa tem a sua forma de apresentar esses sintomas. Tem alguns que é só falta de ar mesmo, outras só a dor no corpo, né? Outras só a vontade de desmaiar, outras o medo de sair de casa. Então tem todas essas fobias também associadas. É importante as pessoas chegarem e expressarem. Exato. E para isso tudo acontecer, tu tem quanto tempo assim uma consulta? Olha, eu não tenho um tempo destinado, mas assim, a minha consulta em consultório, em média, dura 1 hora. Em consultório. Domicílio é um pouquinho mais, porque daí eu tenho que entender o contexto familiar, né? Mas geralmente 1 hora de consulta em consultório a gente consegue diagnosticar esses sintomas que a gente está referindo aqui. Em domicílio, por exemplo, eu agora acabei de sair de uma domiciliar de 1h30. Então é variável, depende da necessidade da pessoa. Já fiz também de 40 minutos, porque a necessidade era diferente. Então cada caso é um caso. Eu vejo que nas tuas postagens que tu faz visitas também em grupos, né? Grupos que estão ali praticando alguma atividade, de senhoras, Exato. Grupo de idosos. Gosto muito. É tipo uma mini palestra? Como é que tu chega ali? É uma palestra, na verdade. Eu já sou palestrante já há bastante tempo, né? E eu trouxe isso para Imbituba também quando eu vim. Então, às vezes, sou convidado em algumas empresas, eu dou a palestra na empresa. Fiz recentemente agora uma na BM3, que foi muito legal, com o pessoal da gestão. Vou fazer uma segunda-feira com o pessoal em Paulo Lopes, foi um convite da Associação de Aposentados de Paulo Lopes. Eu já participo já há algum tempo, eu sou voluntário também lá. Então, fui convidado agora a semana que vem para fazer uma palestra sobre ansiedade, sobre esse tema que a gente acabou de debater aqui. E eu gosto muito, porque é a maneira de levar conhecimento para mais pessoas. Porque no consultório eu consigo atingir uma, ou no máximo 2, que é a pessoa e o acompanhante, né? Mas lá nessa palestra eu posso fazer para 30, para 40, para 50, 70 pessoas. Então, uma dos pilares da medicina de família é promover o conhecimento. A gente chama de educação em saúde, que é isso que a gente faz quando a gente divulga um vídeo, por exemplo, eu estou promovendo saúde, é isso que eu estou tentando levar para as pessoas, né? E nesses grupos eu consigo levar mais ainda, o que tu imagina, eu faço uma palestra para 40 pessoas, 50 pessoas, que é mais ou menos o que tem na associação lá de Paulo Lopes. Quantas pessoas mais vão ser atingidas? Cada pessoa tem mais 2, 3 em casa. Tem mais 2, 3 vizinhos, 2, 3 amigos. Então, eu vou estar atingindo, na verdade, muitas mais pessoas. Né? E agora com as redes sociais, com esse trabalho, o próprio podcast, né? Vindo aqui na tua empresa hoje, né? Tu consegue atingir muitas pessoas. E para utilizar essas redes sociais, esses equipamentos novos, né? A própria internet, a gente vê que tu tem facilidade. Fez algum curso? Veio naturalmente? Alguém da família estimulou desde cedo? Nada, tive que aprender fazendo, né? Fazendo. A gente, depois de 2020, a gente teve que usar mais as redes sociais, né? E eu sempre gostei de ir muito nas rádios da cidade que eu trabalhava para dar informações e tal. Mas isso acabou intensificando, porque a gente teve que fazer muita live na época, né? Da pandemia, para informar as pessoas do que estava acontecendo e tudo mais. Então, eu era muito engajado nisso. Quando eu cheguei em Imbituba, eu notei que eu precisava também continuar fazendo isso, né?
Mas não que eu tenha facilidade. Eu confesso que os primeiros vídeos de 2, 3 minutos eu demorava, às vezes, um dia inteiro para fazer. Hoje sai muito mais fácil, né? Mas era algo muito difícil para mim. Acredito que de um ano para cá eu consegui evoluir bastante, mas eu evoluí como todo mundo, aprendendo, digamos assim, na prática. E faz muito bem, né? A gente procura ali nas redes. Aliás, depois eu quero que tu deixe as tuas redes, pessoal, também acompanhar, porque eu acho assim, o conhecimento e divulgar, né, esses cuidados são importantes para todos nós. Saber que eu morando na praia, por exemplo, tenho vitaminas, né, na própria natureza que eu posso ir ali. Eu vejo nas suas redes que tu publica muito isso, e essa medicina integrativa, o ser como um todo, é importante evitar excessos de remédio. Não que não vá tomar, óbvio que vai. Mas paralelo ao tratamento, né, com remédios, essas outras atividades. Atividade física, uma alimentação saudável. A suplementação. Vamos falar um pouquinho sobre a suplementação. Claro. A suplementação, desmistificando que é remédio, o que a gente encontra também na natureza, né? Porque a própria terra, hoje em dia, com o descuido que tem, muitas vitaminas que antigamente a gente tinha ali na própria natureza, hoje já não vê mais, né? Não consegue mais tirar para fruta, para o legume. Então, é necessário, muitas vezes, a suplementação também. Com certeza. Isso é muito fácil de explicar o porquê que a gente suplementa hoje. Primeiro que a gente tem um conhecimento da necessidade, né, dessas vitaminas, desses minerais. Mas segunda coisa, que é bem isso que tu falaste, a nossa alimentação mudou. Os animais, que era a nossa fonte de proteína, estão sendo alimentados de outra forma. A terra em que a gente come, da onde vem a verdura, as frutas, mudou, né? Nós temos aí uma quantidade de químicos que não tínhamos antes. Então, automaticamente muda também a alimentação, até os naturais, né? Isso que a gente está falando aqui, o mais básico. Então, a suplementação ela vem para, digamos, como o próprio nome já diz, né? Suplementar, complementar aquilo que nos falta. Não é para a gente só tomar suplemento, não, a gente vai continuar comendo, vai continuar ingerindo alimentos saudáveis, tendo uma rotina saudável. A suplementação é para nos deixar melhor, né? E prevenir, obviamente, doenças. Então, a gente sempre fala aqui da necessidade de cada um. Tem gente que a gente tem que suplementar com ômega 3, que a gente sabe que é muito importante, por exemplo, para questões do colesterol. Então, quem tem problema de colesterol, se não tiver nenhum impeditivo, damos ômega 3. Pessoas com a vitamina B12 baixa. Pessoas com a vitamina B12 baixa têm falta de memória, têm fadiga, têm cansaço, então a gente suplementa essa vitamina. Tu falaste muito bem, nós moramos no litoral e mesmo assim as pessoas têm falta de vitamina D. Sabes por quê? O sol da vitamina D é o das 10h30 a 1h30 da tarde. Onde é que nós estamos nesse horário? Ou trabalhando ou almoçando. Né? Nós não estamos pegando sol. Acaba perdendo esse horário. Então nós perdemos essa vitamina natural do sol. E aí o que a gente faz? A gente fica sem vitamina D? Não. Se a gente ficar sem vitamina D, a nossa imunidade baixa. Os ossos ficam fracos. Então o que a gente faz? A gente suplementa. Então tem comprimido, tem líquido para poder repor essa vitamina D. Graças a Deus tem a possibilidade hoje. Os nossos avós não tiveram essa oportunidade, né? Talvez eles vivessem ainda mais do que eles viveram, né? Tendo uma alimentação muito mais saudável que a nossa, com a suplementação. Então, se a gente tem a suplementação hoje, vamos usar todas as ferramentas, né? Vamos viver mais e melhor, que é essa a ideia da suplementação. O magnésio também, né? Então, o magnésio. Existem tantos tipos de magnésio hoje, né? Eu falo muito nos vídeos sobre o magnésio inositol. O inositol é um magnésio que ajuda muito na questão do sono, para quem tem ansiedade. Também falo da erva cidreira, né? Que dá em qualquer lugar, né? A erva cidreira todo mundo tem em casa. É excelente para quê? Ansiedade, melhora o sono. Outra planta que eu gosto de falar muito, alecrim, aumenta a nossa imunidade, né?
Sempre, óbvio, antes de ficar doente, né? Depois que a gente tá doente já não adianta mais. Na prevenção. Sempre focando na prevenção. Quer aumentar a imunidade? 3 gotinhas de própolis todos os dias. 3 gotas. Melhora demais a imunidade. Então a gente tem esses produtos naturais. Hoje nós temos lojas de produtos naturais aqui na cidade, né? Na Avenida Central tem muitas ali. Omnivita. Tem a Omnivita que faz os medicamentos manipulados, as suplementações, inclusive, né? Inclusive então, tem um que eu quero falar que eu tô tomando, o Libidim. O Libidim. O Libidim maravilhoso, excelente. né? Lançado agora há pouco. Lançamento. E eu acho assim, eu sempre desde de nova, eu digo, papai, não queria chegar na menopausa, não queria falar, meu pai é médico também. Disse, papai, não queria chegar na menopausa, não tem como prevenir a menopausa. Ele disse, não, prevenir não tem, todo mundo vai chegar, mas tem como prevenir os sintomas claro. Da menopausa. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso também, porque eu sei que tem muitas pessoas acompanhando e que fazem parte também desses grupos que tu visita e que também estão entrando nessa fase, né? Para prevenir, para ter... Não sei se existe menopausa saudável, não, mas assim, para diminuir os sintomas, né? Porque aquele calorão vai vir. Sim. Mas se ele não te atrapalha, foi essa explicação simples que meu pai me deu, né? Se esse calorão ele vem e passa e não te atrapalha, não te irrita ou não fica por muito tempo, é natural. Exato. É assim. A menopausa não é doença, né? Vamos desmistificar isso, né? A menopausa é mais um ciclo de vida. Então a menopausa ela acontece quando a mulher para de menstruar, que pode ser em vários períodos. Tem menopausa precoce, que para com 40 anos, por retirada de ovário, enfim, por vários processos. E tem menopausa que todas as mulheres um dia vão ter, né? Que geralmente é depois dos 45, um pouquinho depois, vai até os 55 anos, dependendo do caso. São a menopausa tardia que a gente chama. A menopausa, qual é a grande característica? Diminui os hormônios. Então, estrogênio e progesterona, que são os hormônios da mulher, né? Diminuem. E aí se percebe muitas mudanças no corpo, né? Então, a gente percebe uma diminuição do colágeno, a pele fica mais flácida. A gente percebe também um aumento da irritabilidade. O humor da mulher muda. A libido muda. O sono, isso interfere em tudo, né? O sono interfere em tudo. Se tu tiver uma noite de sono, com certeza no outro dia tu não vai acordar bem, não é? Até é bom que todo mundo saiba, a qualidade do sono não é medido pelas horas que tu dorme, e sim de como tu acordas. Se eu durmo 6 horas e acordo bem disposto, dormiste o necessário. Agora, eu dormi 8, 9, 10 horas e acordei cansado, porque tem gente que acorda cansado, é porque não teve qualidade no teu sono. Ou seja, está faltando aí algo nesse teu ciclo circadiano que a gente chama, que possa melhorar, né? Então, voltando para a questão da menopausa, né? Então, diminui o humor. A mulher reclama muito das questões vaginais, porque ela fica com a lubrificação menor, machuca, tem dor e, consequentemente, quando a gente tem dor, a gente não quer manter relação, né? Então, a gente tem aí como diminuir esses sintomas que tu falaste, como ela não é uma doença, né? Mas a gente pode melhorar esses sintomas. E nós temos, como tu falaste, os calorões. Os fogachos, que é assim que a gente chama na medicina, né? Esses calorões advêm dessa diminuição dos hormônios. Bom, como os calorões são algo natural e ele pode de alguma forma se tornar insuportável, nós temos medicamentos. Esses é um deles que tu acabaste de me dizer, o Libidim, que melhoram esses sintomas, né? Outra coisa que melhora muito, isoflavona. Isoflavona é um medicamento de origem vegetal, vem da soja, vem da semente da soja. Então é um outro medicamento natural que se manipula, tem vários tipos de formulação que a gente pode fazer ou mandar fazer, em que a gente diminui esses sintomas de calorões, dos famosos fogachos, né?
Então, assim, a gente não trata a menopausa em si, a gente trata os sintomas que ela nos causa. Para que a gente possa passar por essa fase com menos incômodos. Que linda, muito legal esse bate-papo aqui, ó, super construtivo, super educativo, né? Com o doutor Isaac Ferro. E assim, falou um pouquinho da sua trajetória de vida, trazer essa qualidade que a gente sempre espera. Mas assim, junto com o que a gente espera, junto com o que a gente deseja, tem que ter ações e atitudes, né, doutor? Com certeza. Não adianta o médico vir, faz todo e não ter um comprometimento também do paciente, né? Exato. E isso tu também incentiva quando chega lá na visita. O que acontece? O que mais nos custa é mudar hábitos. Porque tomar o remédio todo mundo quer. É ou não é? Com certeza. Não é? Todo mundo quer. Fácil. É fácil, né? Tomar o remédio, tomar a suplementação, isso é muito fácil. Agora, mudança de atitude, isso nos custa muito. Porque mudar um hábito custa muito. Iniciar uma atividade custa muito. Ninguém acorda com vontade de correr. Ninguém acorda. Mas depois que a gente corre 40 minutos, 1 hora, é liberado no nosso organismo várias coisas, mas principalmente 2 hormônios, chamados serotonina e ocitocina, que são hormônios do prazer. A dopamina também é liberada. E esses hormônios nos fazem sentir bem, realizado. É aquele check da primeira manhã, sabe? Já fiz alguma coisa, já realizei algo. E a gente passa o dia muito melhor do que se não fizer. Então a recompensa ela vem depois com a atividade física. A alimentação, a mesma coisa. Não é muito gostoso a gente comer um chocolate? É uma delícia, né? Muito gostoso. Só de falar chocolate dá água na boca, né? Todo mundo tem o seu preferido e lembra sempre naquele que gosta mais. Mas a recompensa de uma alimentação saudável, é o infarto, que não vai ter ocorrido, é o AVC, é os anos de vida que tu vai ter com a tua família, com os teus filhos, com os teus netos, por que não bisnetos? Então a recompensa da alimentação saudável, da vida saudável como um todo, vem depois. E como as pessoas querem prazeres imediatos, querem tomar o comprimido, comer o chocolate, aquele prazer de agora, do já, a gente acaba deixando essas atividades, esses hábitos para depois. Por exemplo, tomar água. Tomar água é uma coisa que a gente deveria fazer sempre. Pela rotina, pela correria, por hábito, a gente esquece. Então, eu quero iniciar o hábito da água. O que eu tenho que fazer? Eu vou começar tomando 2 litros de água sozinho? Não vou conseguir. Nem vou querer fazer isso. Eu saborizo a minha água para deixá-la mais atrativa. Então eu coloco algo que eu gosto. Inclusive o alecrim. O alecrim, o hortelã, porque não? Dá para ter em casa, né? Na janela. Ah, mas eu não tenho pátio. Plante na sua janela um vasinho. Na sacada. Né? Ou na sacada. Coloque gengibre para quem gosta. Gengibre é ótimo, principalmente é um anti-inflamatório natural para a garganta, quem tem, ótimo. Como eu falei, pingue gotinhas de própolis de manhã, aumenta a sua imunidade. Saborize a sua água, torne-a atrativa. Abacaxi, limão, laranja cortada em rodelas dentro da jarra d'água. É assim que a gente começa com os hábitos. Essa sua fala é muito interessante, mas isso aí é uma busca paralela aos estudos ou dentro dessas especializações, da geriatria, Dentro da medicina de família. Da medicina de família. E teve essas citações de ervas naturais? Claro, assim? claro. Tem essas nós temos o curso de fitoterapia aqui na UFSC. Sim, mas tu chegaste a fazer esse curso? Claro. Tu fez? Sim, eu fiz o curso. Uma formação também? É uma formação de fitoterápicos, né? O que são fitoterápicos? São medicamentos naturais, né? Então, nossa, dá um podcast só disso. Que coisa maravilhosa. Fico muito feliz em saber. Muito legal. Porque, na verdade, o próprio remédio vem da natureza. Exato. Só que isso está esquecido. Exato. Eu nunca imaginei ter esse papo, esse assunto, mas acho que isso vai ser um outro podcast, a fitoterapia. Com certeza. Mas acho muito interessante porque é natural. Está à disposição e, às vezes, gratuito. Exatamente. Na maioria das vezes, tá tudo na terra. A terra dá tudo, né? A gente costuma falar isso, né? É só a gente saber o que plantar.
Fitoterapia, geriatria, cuidados paliativos, nossa, quanta coisa. E farmácia no início da profissão com 17 anos. Chegaste a concluir a farmácia? Não, só porque foi uma eu me passagem. apaixonei pelo Pela corpo anatomia. humano. A anatomia me fez mudar de rumos, digamos assim. Mas a farmácia sempre foi minha base, né? Desde os 12 anos já estava dentro da farmácia, enfim. E tem planos, sonhos, realizações, projetos a muitos. curto prazo, assim, tipo, ainda Muito. para esse ano, assim, qual? Então, primeiramente eu tô há 1 ano em Bituba, né? Queria aproveitar para agradecer as pessoas que me acolheram tão bem na minha chegada aqui na cidade. Já me sinto um bitubense, porque eu fui muito bem acolhido por essa terra, pelas pessoas. É uma cidade que me dá hoje tudo que eu preciso, né? Aqui eu tenho um prazer imenso de andar na beira da praia, ver o sol nascer, né? Ver o sol se pôr, né? A gente tem o Porto da Vila aqui, que é um lugar lindo, de muita contemplação para isso. Fiz grandes amigos, né? E é aqui que eu ganhei minha vida. É aqui que eu resolvi reiniciar, né? Deixei tudo que eu tinha para trás, como eu te falei, porque eu acreditava que o meu lugar ainda estava por vir. Passei por São Paulo, passei por esses lugares todos que eu te falei, morei na Europa, mas eu sentia que faltava algo. E hoje, eu tenho certeza que já não falta mais. Eu estou muito realizado fazendo o que eu faço hoje. E meus planos, digamos assim, a curto prazo é continuar fazendo o que eu gosto, que hoje eu faço, né? Hoje eu me dedico tanto ao consultório quanto às visitas domiciliares, né? E também faço residenciais geriátricos. Eu visito 2 residenciais aqui na região, tanto em Bituba quanto em uma cidade vizinha aqui também. E hoje eu posso dizer que eu trabalho com aquilo que eu gosto. Então eu quero, digamos, tanto a médio prazo quanto a longo prazo, continuar fazendo isso, né? Sou muito realizado hoje e eu quero continuar assim. E para dentro da medicina aqui na cidade, em Bituba, no estado de Santa Catarina, assim, algo que tu referencia, assim, que inusitado, que é muito bom dentro da área da medicina, e algo que falte também. Eu quero que tu fale das duas, assim. Pode ser primeiro pelo que falta, assim, que tu te realizaria melhor dentro da medicina se tivesse algo dentro da cidade. Eu acho que nós temos muito a evoluir, né? De formas gerais, eu acho que nós temos uma saúde boa, mas nós podemos melhorá-la, né? Algo que tu viu na Europa, por exemplo, que tu gostaria que tivesse aqui? Eu acho que focando aí principalmente na questão dos idosos, que eu fui para isso, né, para estudar geriatria, eu acho que nos falta um local que a gente possa tratar os pacientes em final de vida, né? Os pacientes em cuidados paliativos. Porque isso é uma coisa muito sensível, como eu falei antes, né? Eu volto a repetir, nós morremos muito mal aqui no Brasil. Nós não temos um lugar, muitas vezes, para que o nosso ente querido fique confortável como deveria. Às vezes a nossa casa não tem tudo que a gente precisa, né? Falta algumas coisas. E eu vejo que os hospitais, os ambientes de saúde ainda não estão focando nesse tipo de público. E as clínicas geriátricas para final da vida, tu é uma indicação? Com certeza. Como eu falei, nem tudo é para todo mundo, né? Tem pessoas que têm condições e essas pessoas com condições devem permanecer com o seu pai, seu familiar, em caso o maior tempo possível, porque é ali que tem as suas raízes, as suas origens, as suas lembranças. Agora, quando esse cuidado não está sendo proporcionado como deveria, a pessoa já está cansada, né? A pessoa já está debilitada. Para não ter 2 pessoas doentes na casa, o ideal é que alguém tome conta dessa pessoa mais velha, né? Mais debilitada. E as casas de repouso, a gente chama de residencial geriátrico hoje, né? Os residenciais geriátricos são um caminho mais viável para quem tem esse tipo de questão familiar com uma idade avançada, com muitas dependências, tanto físicas como qualquer outra, né?
e que precisa de um cuidado mais amplo. Porque nesses residenciais tu vai ter o médico, tu vai ter o fisioterapeuta, tu vai ter o enfermeiro, tu vai ter o técnico de enfermagem, tu vai ter os cuidadores 24 horas por dia. É diferente. Inclusive lazer e atividade física também, né? Também. Atividades alegres e companhia, né, dos colegas. Exatamente. Então, são sim indicações minhas sempre que eu vejo a necessidade da família. Muito interessante falar sobre isso e preparar. É uma coisa assim que a gente não está muito preparado, não, né? A gente não se prepara para o final da vida. Exatamente. Né? Com qualidade, como tu dissesse, não, a gente não quer falar nisso. Não. É muito interessante, né? Mas então, gostei muito de falar sobre isso, de saber da tua história, saber que é gaúcho do Rio Grande do Sul, de Taquari, né? E que recentemente foi abalado também, né, com as enchentes, Sim, né? É verdade. Então, um grande abraço pessoal de Taquari. Quem está assistindo pela primeira vez pode assinar o nosso canal, aí no canal da C. Então, traz isso, a história de vida e esses profissionais que estão aí se dedicando, se doando, né, muitas vezes para a medicina, através da medicina se doando e trazendo felicidade para muitas pessoas, né? Eu te parabenizo. Obrigado. Agradeço muito a tua dedicação por essa cidade aqui, né? E tenho certeza que grandes visitas ainda vais fazer, né? Para todas as pessoas e que seja muito feliz nessa profissão, que seja próspero também, outros cursos, projetos de vida, porque és jovem ainda, Sim, né? E com sim. tanta força, com tanto conhecimento, por todos esses países, essa cidade que tu passaste, né? Formação dentro da medicina, agora poder passar isso com tanta sabedoria. Parabéns e muito obrigada por participar do canal da C. Muito obrigado, foi um prazer.